Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É sempre motivo de alegria, motivo de grande prazer poder falar um pouquinho a respeito da vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De tudo aquilo que Ele tem feito por nós, tudo aquilo que Ele tem nos concedido a cada dia, que muitas das vezes nós não agradecemos a tudo que Ele tem nos dado. E nessa noite, eu gostaria de estar falando com vocês um pouquinho da palavra de Deus, a respeito de um assunto que muitas das vezes é até doído para a gente, a respeito da natureza humana. O que é o ser humano? E baseado nessa mensagem, eu gostaria de estar falando um pouquinho, não diretamente sobre essas pessoas, Jacó, Rebeca, Isaac e Esaú. Três pessoas, três personagens bíblicas, que cada um de nós, em algum momento da vida, nós somos um deles. Uma hora nós somos o Isaac, uma hora nós somos o Jacó, somos o Esaú e também somos a Rebeca. E eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, somente esse versículo. Gálatas 3, 13. Amém? Lá está escrito assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Somente esse versículo. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós bendizemos, ó Pai, o teu santo nome, pedimos também, ó Pai, a tua bênção, a tua unção, a tua graça, o teu poder sobre a vida dos teus servos, sobre a vida do teu povo. O Senhor conhece, ó Pai, o nosso ir, o nosso vir, o nosso assentar, o nosso levantar. E se não fosse, ó Pai, o resgate que o Senhor pagou por nós para nos resgatar daquela maldição, Pai, não teríamos como ter esperança. Por isso, Senhor, eu te louvo, te glorifico e peço a tua unção, a tua graça, o teu poder sobre a vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram, sobre a vida daqueles que estão em casa, daqueles que foram impedidos de aqui estar, daqueles que estão viajando, que estão trabalhando, daqueles, ó Pai, a qual o Senhor tem um propósito na vida deles. Ó Senhor, tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque só o Senhor pode mudar vida, mudar corações, pensamentos, no nome do Senhor Jesus. Tenha, ó Pai, total liberdade no nosso meio, é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos sentar. Feito, eu comecei falando sobre essas quatro personalidades. Todos nós temos um pouquinho de Jacó, Rebeca, Isaac e Esaú. De Jacó, todos nós, em algum momento da vida, fomos trapaceiros. Algum momento da vida nós enganamos, algum momento da vida
mesmo despercebidamente, a gente fala alguma coisa, a gente faz alguma coisa, que no fundo, quando a gente pensa direitinho, a gente fala, opa, estou trapaceando, estou enganando. E muitas das vezes a trapaça não é nem contra outra pessoa, é contra nós mesmos. Que muitas das vezes nós queremos burlar aquilo que nós sabemos que é certo para nos colocarmos numa posição de destaque ou numa posição onde o nosso ego fica satisfeito. Então todos nós temos um pouquinho de Jacó, algum momento, algum instante da vida. Mas também temos alguma coisa de Rebeca, a mãe de Jacó. Aquela dona que, à primeira instância, quando foi escolhida para ser esposa de Isaque, o servo de Abraão falou assim, olha, para que ela seja esposa do filho do meu Senhor, tem que ter tais características. Tem que ser uma pessoa que quando eu chegar na beirada em algum lugar, essa pessoa vai se oferecer para fazer algo para mim que só eu estou sabendo. E aquele servo agora chega diante de um poço e ali vê aquela mulher chegando para pegar água, ela tira a água de uma cisterna, de um poço, com muita dificuldade, coloca aquilo no ombro que devia de pesar no mínimo uns 8 a 10 quilos, vamos pôr assim, a lata, o balde, eu não sei o que é que ela carregava. Mas quando ela põe nas costas, esse homem chega perto dela, um desconhecido, e fala com ela, me dá um pouco da água do seu cântaro. E ela desce rapidamente, dá a ele água e fala com ele, vou tirar também para os seus animais. Vou tirar água para os seus animais. E ele fala assim, opa, essa é a mulher que a oração que eu tinha feito antes, me mostra, Senhor, a mulher que é, me leva no lugar certo. E o Senhor levou ele na mulher certinho. Essa é a mulher que a gente olha para ela, muitos têm ela como a representação da igreja, mas todos de nós temos um pouco dela quando nós olhamos o quanto ela é maquinadora. Ela maquinava as coisas. Ela manipulava as pessoas, manipulava tudo que estava perto dela. Quando ela soube que Isaque iria abençoar Esaú, ela manipulou a história. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ela manipulou Jacó para poder enganar Isaque. Quando ela viu que o negócio deu certo e que ela ficou sabendo que Esaú iria matar Jacó, ela chega perto de Isaque e vai manipular ele também. E vai falar assim, olha, o nosso filho Esaú nos entristeceu. Ele casou com mulheres cananeias. E eu não quero que Jacó case com essas mulheres daqui. Envia Jacó para os nossos parentes. Isaac, sem saber de nada, vai lá, não. Vai procurar mulher lá na outra terra. Não fica aqui, não. Então ela manipulava. Todos nós, em algum momento, manipulamos outras pessoas para conseguirmos aquilo que queremos, aquilo que precisamos. Então todos nós temos um pouquinho disso também, da manipulação. Mas também somos aqueles que, devido ao nosso interesse, somos como Isaque. Muitas das vezes nós ficamos desligados da situação. Queremos somente o nosso bem-estar. Tinha um filho de preferência e fala assim, ô meu filho, eu estou morrendo. Vai ao campo, mata uma caça lá e faz um guisado para mim daqueles que você sabe fazer. Só você sabe fazer. Prepara para mim uma comida bem gostosa para mim te abençoar. Por um prato
de lentilha, Esaú perdeu a bênção dele. E agora, para ser abençoado pelo pai, o pai propõe para ele justamente comida. Prepara para mim um prato abençoado, que eu vou te dar a bênção. E essa bênção só era dada do pai, só é dada do pai naquelas épocas, quando ele via que estava para morrer, e só dava a bênção sobre o filho mais velho, o primogênito. E Isaac, na comodice dele, na mansidão dele, ele falou assim, não, vou abençoar esse meu filho, porque esse é o que traz comida para mim. Mas ele sabia do que Deus tinha falado com Rebeca, que o mais velho serviria o menor, que a bênção seria trocada, que Deus tinha escolhido Jacó, e Esaú, Deus não olhou para o lado dele. Então, Isaac era aquele homem desligado, como se diz, deixa ver como é que, deixa acontecer para ver como é que vai ficar, desligado. Quantos de nós também somos desligados em assuntos importantes, coisas que não podemos nos desligar, e muitas das vezes nós nos acomodamos e nos assossegamos. Mas também somos um pouco de Esaú, que são as 4 personalidades que eu quero estar falando. Esaú já era impulsivo. É aqueles que, no calor da emoção, no calor do sangue, toma decisões que vão dar prejuízo, que mais tarde vão trazer arrependimentos, apesar que Esaú, mesmo chorando, mesmo pedindo uma bênção, não se achou no coração dele lugar para o arrependimento, que é o que a Bíblia fala. Não se achou lugar para arrependimento de ter trocado, perdido a progenitura dele, o direito de primogênito. Não se achou lugar. Mas quantos de nós somos impulsivos que vemos algo que necessitamos fazer e no momento do calor, no momento da emoção, tomamos decisões que depois vamos nos arrepender amargamente, ou muitas das vezes vamos carregar essa consequência para o resto da vida. Vamos carregar essa consequência para o resto da vida. E quando nós olhamos para essas 4 pessoas, nenhum dos quatro, assim como nenhum de nós, conseguimos alcançar a perfeição que Deus exige para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor exige de nós, nenhum de nós alcança o padrão que Deus exige. Ninguém consegue. Por isso é que está escrito aqui em Gálatas 3,13, que está escrito esse versículo que nós lemos. A nossa esperança não pode apoiar na natureza humana e em suas realizações. A nossa esperança não pode se apoiar no que a gente faz, no que a gente pensa, no que a gente age. A nossa esperança não pode se apoiar nisso. Nós fazemos parte dessa humanidade caída. Nós vimos 4 pessoas aqui que são os pilares da nossa fé, mas nenhum dos 4 corretos. Todos eles com defeitos, com erros que todos nós temos, para que a gente não confie de quem nós somos, na nossa humanidade, do tanto que nós somos errados, que nós somos pecadores, que nós pecamos em atos, gestos, pensamentos. E como erramos? E por causa dessa situação, Cristo tornou-se o nosso substituto. Foi por causa dessa nossa natureza caída, pecaminosa, que Deus teve que enviar seu Filho para nos substituir, porque Ele conseguiria ter aquilo que o próprio Deus exigia para que o homem tivesse novamente comunhão com Ele.
Ele nos amou e deu a si mesmo por nós, como substituto. Uma oferta e sacrifício de aroma suave e agradável a Deus. A oferta que Cristo fez foi de aroma suave, agradável a Deus. O Senhor se agradou do sacrifício do seu Filho. O Senhor se agradou em moê-lo, fazê-lo sofrer, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos achegarmos novamente ao Senhor. Ele nos amou e se entregou por nós. Ele foi amaldiçoado para que nós possamos ser abençoados pelo meio da graça e da fé. Somente pela graça. É esse versículo que nós lemos. O amor dele foi tão grande que ele se entregou, sofreu, padeceu, para que nós alcançássemos a oportunidade de voltarmos para o Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei e fez-se maldição em nosso lugar. Porque, como está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por isso, por Cristo ter se entregado em nosso lugar, é que nós recebemos as bênçãos eternas. É que nós somos abençoados. Aqui nessa terra nós recebemos um pouco de bênção, mas a nossa bênção maior é nos lugares celestiais. É na volta do Senhor, é que essa bênção se completa. E nós temos que agradecer o Senhor sempre. Agradecer o Senhor por nos proporcionar uma salvação que não se baseia nas nossas virtudes e nas nossas realizações. Já pensou? Se a salvação desses 4 aqui dependesse das virtudes deles e das realizações deles? Ou a nós também, se a nossa salvação dependesse das nossas virtudes, daquilo que nós realizamos, nunca alcançaríamos a salvação. E quando nós olhamos para tudo isso, nós temos que observar o quanto nós somos corruptos e o quanto nós somos legalistas. Porque quando nós nos tornamos legalistas, que nós vamos, o legalismo vai entrando na nossa vida, nós começamos a desvalorizar aquilo que é de alto valor, nós vamos começando a observar, isso não tem problema, isso não tem nada a ver, não importa. Eu já melhorei bastante. Quando nós começamos a fazer comparação com a vida de outras pessoas, nossa, mas olha como que esse povo está vivendo, olha como fulano que é crente está vivendo, como cicrano, que é até um mensageiro, um pregador da palavra, olha a vida dele, que vida torta, que trem todo esquisito. Quando nós começamos a observar, nós vamos nos tornando legalistas. Nós vamos legalizando o nosso erro, a nossa personalidade, e vamos começando a calcular que nós somos mais justos, mais honestos, mais fiéis, mais piedosos do que os outros. E quando nós nos tornamos legalistas, nós já estamos caídos. Nos tornamos arrogantes, prepotentes, calculamos que somos melhores do que os outros, que só o que a gente faz é que é certo, tudo que os outros fazem é correto. Começamos a enxergar defeito em tudo e em todos, quando na realidade não conseguimos ver a trave que está nos nossos olhos. É hora de pararmos um pouquinho, refletirmos, repensarmos na vida dessas 4 pessoas aqui. São 4 pessoas simples e podemos citar vários outros que vocês quiserem. Vários outros.
Se vocês quiserem, podemos citar pecados de Noé, de Caim, até o último apóstolo do Senhor, o apóstolo João. De Adão ao apóstolo João, todos eles tinham erros imensos. João chega de ter a prepotência de falar para o Senhor: Senhor, quando entrares no teu reino, deixa que eu me assente à tua direita. O Senhor vira para ele e fala assim: você pode beber o cálice que eu estou para beber? Ele, na maior arrogância, diz: sim, posso. Eu posso beber desse cálice também, mas eu quero assentar à tua direita no teu reino. O Senhor Jesus fala: até que beber vocês vão beber. Vocês vão ver de que morte vocês vão morrer. Apesar de que João morreu de morte natural, mas o outro irmão dele foi o primeiro a ser decapitado, Tiago. E quando nós olhamos para toda essa situação, a gente vê que todos erramos, todos falhamos, todos somos corruptos, todos somos prepotentes, todos nós, em dados momentos, achamos que somos melhores, que somos superiores ao outro, que aquilo que nós fazemos tem mais importância, tem mais valor do que o outro faz. Temos que distinguir evangelho e liberdade cristã. O que é o evangelho e o que é a liberdade? Em Cristo nós temos a liberdade de fazermos o que quisermos, mas também nós estamos limitados dentro de condições. Muitas das vezes a pessoa fala assim: olha, aponta o dedo, aquela pessoa que bebe é um pecador, aquela pessoa que bebe vai ir para o inferno, aquela pessoa que bebe está condenada. Mas aonde está na Bíblia que diz que é totalmente pecado a pessoa beber? É pecado a pessoa ser viciado, é pecado. Mas quantos bebem de vez em quando por necessidade, por uma ordem, por uma intervenção médica? Feito o próprio Paulo vai falar para Timóteo: olha, não se esqueça, quando você for tomar água, toma misturado com vinho, por causa do teu estômago. Então, muitas das vezes você vê uma pessoa que bebe e você a condena. A nossa justiça tenta se mostrar superior daquela outra pessoa. Um outro exemplo simples, em época de política. Eu tenho um candidato, você tem outro, e muitas das vezes nós fazemos julgamento de valores que nós achamos que tal candidato não é cristão e que todo crente tem que votar naquele que a gente quer, que a gente acha que aquele é o correto, que aquele é cristão, que aquele é que vai fazer a coisa certa. E quando descobrimos que aquela pessoa não votou naquele que a gente queria, a gente para e fala assim: oh, poxa vida, esse cara não é de Cristo. Essa pessoa não é um cristão verdadeiro. Olha em quem ela votou num corrupto. Julgamos as pessoas pelos seus atos e não vemos que quando julgamos, nós estamos com um dedo apontando para a pessoa, então 3 apontando para nós. 3 apontando para nós para nos mostrar que nós somos mais corruptos, mais errados do que aquele outro. E assim nós vamos. Elas ensinam que, de alguma maneira, pulei um tópico aqui. Fora da Bíblia, outras religiões ou filosofias têm uma coisa em comum. Todas as religiões e filosofias que você vê por aí, fora da Bíblia, que não tem a Bíblia como a única regra de fé e prática, tem alguns dogmas diferenciados, aonde eles ensinam que, de alguma maneira, podemos nos salvar a nós mesmos. Todas as religiões que não estão baseadas realmente na Bíblia, o homem pode se salvar pelo seu esforço, pelos seus méritos, pelo aquilo que ele faz, pelos seus atos de caridade, pelas suas esmolas, pelas suas ações sociais, pelo aquilo que ele faz
ele pode se salvar. Tal salvação, às vezes, é vista como um paraíso futuro. Não, se eu fizer isso, eu estou salvo, eu vou para o paraíso. E não é assim. Não é assim. Algumas, às vezes, também é vista como uma versão melhorada desse presente mundo. Vê a vida futura, vê o paraíso, consegue enxergar esse mundo, que esse mundo vai melhorar, que esse mundo vai ser transformado, que esse mundo vai ser um outro mundo. Quando a Bíblia não nos garante isso. A Bíblia fala que tudo passará, que o Senhor fará novos céus e novas terras, que tudo que nós estamos vendo aí vai se desfazer, vai se derreter, vai se decompor, vai se desmanchar. Então não pense que vai haver uma melhoria, que vai haver uma transformação, não. Ore somente ao Senhor. Senhor, estamos passando por luta, por tribulação, mas caminhe conosco, Senhor. Nesse momento difícil, seja conosco, ó Pai. Não nos deixe sozinhos, porque é isso que ele faz. A oração dele sacerdotal em João 17, ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas livre o Senhor do mundo. E quando nós olhamos isso, as verdades fundamentais do Evangelho, desde o princípio, estão sempre colocadas em jogo. Tem sempre alguém tentando manipular, tem sempre alguém tentando entrar com alguma coisa dentro do Evangelho, entra com o Evangelho perfeito, falando direitinho, e no meio vão inserindo algumas inverdades. Se você prestar atenção, toda seita é baseada na Bíblia e depois vai distorcendo. Vai distorcendo aos pouquinhos. E aqueles que ficam ali não se conseguem perceber. Quando presta atenção, já estão... Quando presta atenção, não, que nunca prestam atenção. Vão se enredando, se tornando presos, se tornando cativos, cada dia mais da mentira, do engano, do erro. E vão ficando longe da verdade. E no final vão perdendo a salvação sem ver. Porque Deus é Deus e Ele não aceita a enganação se a pessoa não prestar atenção e não reconhecer que está errado e que sem Deus nós não somos nada desse mundo. É sempre uma tentação para os cristãos cair nas armadilhas do legalismo. Cair na tentação do legalismo é a coisa que mais é a tentação para o cristão. Puxa vida, mas eu vi um negócio tão bonito, eu gostaria de fazer também. Nós podíamos colocarmos isso na igreja. Poderíamos fazer isso na nossa casa, na nossa vida. Mas não olha a origem, não olha de onde está vindo. Quem é o fundador daquilo? Por que aquilo está ali? Está dando legalidade para o inimigo entrar na sua casa, no seu lar, na sua vida, sem você prestar atenção. Abrindo portais para que o inimigo entre e faça uma ruaça. Ele não tem pressa, ele vem devagarzinho, ele vai mudando. Talvez ele não consiga mudar você, mas começa a trabalhar no seu filho. Começa a trabalhar no filho. Talvez ele não consiga te ganhar completamente, mas consegue ganhar a geração depois de você. Consegue arrastar aqueles que vêm depois de você porque você não o instruiu verdadeiramente no caminho, não ensinou para ele que dentro da palavra de Deus é se ensina ou não, não tem esse negócio de mais ou menos, talvez, ou não é desse jeito. Deus não é tão ruim assim. Deus não é cruel, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, vai sim.
Isso temos que ter noção, temos que ter a consciência. O mundo, há muitos anos, diminuiu o inferno. A cada ano eles vêm tentando diminuir cada dia mais. A doutrina do inferno não é pregada, não é anunciada. Ninguém fala que se a pessoa não consertar, não mudar de vida, o destino dela é o inferno. Não se fala na doutrina do inferno, se fala na doutrina do céu. Olha, Deus é bom, Deus é amor, mas não diz que Deus é misericordioso e que a ira dele vem sobre aquele que não aceitar, não entender, não compreender o sacrifício do seu filho. Que para isso ele enviou Jesus, para que através dele nós fôssemos resgatados. Então não há outro caminho, não há outra solução, é somente através do Senhor Jesus que nós somos resgatados, porque ele pagou um alto preço por cada um de nós. E por causa disso, vem a ira de Deus sobre o homem, aquele que não para, aquele que não presta atenção, aquele que não olha. O que foi o sacrifício do Senhor Jesus? Ele está chamando a condenação para cima dele. Ele está dizendo, querendo ou não querendo, com o legalismo, com as coisas que vai colocando, não tem nada a ver, não tem importância. Ele está dizendo, não, a hora que eu quiser eu conserto, a hora que eu quiser eu mudo. Eu estou errado hoje. Quantas das vezes você conversa com pessoas, feito esses dias mesmo, eu estive conversando com uma pessoa, e ela falando, não, eu estou no mundo, mas eu ainda tenho crédito com Deus. Que crédito uma pessoa que está no mundo, que está todo errado, tem com Deus? Não existe isso. Você tem crédito com Deus se você está firme na presença dEle. Se você está procurando ouvir, obedecer e colocar em prática. Se você está no mundo e você mesmo declara, eu estou no mundo, mas eu tenho crédito com Deus. Será com que Deus que ele tem crédito? Dá vontade de a gente perguntar, mas que Deus é esse que você tem crédito? Não é o Deus que eu conheço. Porque o Deus que eu conheço, o Deus de que um dia alguém falou comigo, olha, tem um Deus que olha para você, tem um Deus que, quando os seus amigos te levarão até na beirada da sepultura. E aquele que gosta de você, talvez chute um torrão de terra na sua cara. Se gostar demais, joga uma pedra de flor. Se gostar muito, até ali os seus amigos vão com você. Mas dali para frente você está sozinho. Dali para frente ou você está com Deus ou você está com o inimigo. E quando eu ouvi essa palavra, não foi o testemunho da pessoa, não foi nada. Eu parei um pouquinho e comecei a pensar na minha vida. Eu que tinha tantos amigos, tinha tantas pessoas, que aonde eu ia, as pessoas me paravam. E a partir desse dia, eu comecei a prestar atenção que eu nunca tinha tido um amigo sequer. Eu não tinha amigo. Eu tinha pessoas que andavam ao redor de mim por qualquer outro motivo, mas não verdadeiramente como amigo. Pessoas que, se eu tivesse morrido naquele dia, 99% deles nem lá na beirada do cemitério iria. Feito quando eles souberam que eu aceitei Jesus, que eu mudei de vida, que a partir daquele dia eu não era a mesma pessoa mais, que tinha acontecido algo na minha vida, nunca veio um deles me procurar mais. Ninguém. Estou falando para vocês isso de coração, que ninguém realmente daqueles que andavam comigo me procuraram. Então, se você tem um amigo, esse amigo verdadeiramente é somente o Senhor Jesus, que morreu e se entregou por cada um de nós. E quando nós olhamos essas armadilhas do legalismo, nós temos que prestar atenção numa coisa: como é atual em nossos dias. O legalismo está tão atual, tão misturado no trabalho,
na vida sentimental, na vida espiritual, na vida religiosa, em todos os lugares. Vivemos em uma sociedade que cada vez é mais afastada de Deus. E que quando aqueles que ainda têm assim um pouquinho de temor, quando vêm na casa do Senhor, querem ver evidências, querem ver um milagre, querem ver algo acontecer e não conseguem observar para a vida dela. Não conseguem observar aonde nós estávamos, de onde o Senhor nos tirou e aonde nós estamos. Não conseguem ver o milagre da ressurreição na nossa vida, que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e o Senhor, na ressurreição dele, ele nos levantou junto com ele. Nós ressuscitamos junto com ele, para uma nova vida e uma nova posição diante de Deus e diante dos homens. Querem ver as evidências, querem ver as curas, querem ver os milagres. E com tantas fanfarrões, tantas coisas acontecendo, as pessoas continuam procurando um milagre, querendo ver algo sobrenatural, algo espetacular, algo que, do mesmo jeito que nos dias do Senhor Jesus, aqueles que estavam ali, o sacerdote e aquele povo diziam: olha, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz para que a gente creia. Desça dessa cruz. Quando ele multiplicou aquela quantidade de pães para 5.000 homens, eles disseram: olha, faz um milagre para a gente ver. Aqueles mesmos que viram ele transformando 5 pães e 3 peixinhos para alimentar aquela multidão, agora fala: faz um milagre para a gente ver. Faz um sinal, faz descer alguma coisa do céu. Eles queriam ver como Moisés no deserto, quando clamou que o maná desceu do céu, que o pão desceu. Eles agora queriam ver o pão descer, não queriam ver a multiplicação que Jesus fez. O milagre da multiplicação eles não queriam ver, eles queriam ver descer algo. Jesus vai falar assim: olha, vocês não entenderam nada. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E aquele que crê em mim, aquele que comer, aquele que beber, nunca terá fome, nunca terá sede. Mas entendermos que o Senhor veio para saciar todas as nossas necessidades. E aqueles que o temem, aquele que os guarda, ele tem cumprido isso nas nossas vidas. Olhamos todas essas coisas, o legalismo torna as coisas mais fáceis. Nós não precisamos pensar ou tomar decisões. Na verdade, viver assim é uma escravidão. A pessoa vai se tornando legalista: não precisa tomar decisão agora não, posso deixar para amanhã. Desde que eu nasci, eles dizem que o Senhor está voltando. Pedro vai falar numa das cartas dele: olha, não é assim. Eles estão dizendo isso, mas nós estamos esperando a volta do Senhor. E nós temos que estar preparados para essa volta dele, que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Então aquele que é servo, aquele que foi resgatado, tem que estar constantemente preparado, porque se o Senhor voltar nesse instante aqui, vai ser num abrir e num fechar de olhos. Tudo vai sumir. E aqueles que ficarem para trás, perdeu a oportunidade, acabou. Não tem chance. Não adianta dizer que estava na igreja, não adianta dizer: mas eu fiz isso, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônios. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Prepararmos enquanto é tempo. Prepare, igreja, prepare, porque o Senhor está voltando. Os dias, cada vez
são piores. Se nós olharmos a maldade, a crueldade humana, tem se multiplicado dia após dia e numa velocidade que a nossa mente não consegue acompanhar. As pessoas falam, não, mas é a tecnologia que está avançando. Não, o que está avançando é a maldade humana. A maldade humana para tornar o homem prisioneiro de tecnologia, prisioneiro daquele que tem uma mente mais influenciadora do que o outro, mais manipuladora, mais corrupto, mais trapaceiro, aquele que consegue trapacear mais, aquele que consegue enganar mais, aquele que consegue viciar mais as pessoas para que ela não enxergue o reino de Deus, estão aí. Sabemos que o mundo, esse é os heróis do mundo, aquele que te prende, aquele que te põe um aparelho de celular na mão e consegue inventar um joguinho que você vai perder tempo e mais tempo ali e não consegue ter tempo para ler um capítulo da Bíblia, um versículo da Bíblia. Pega aí, estou terminando. E nunca que acaba. Porque começa um vai enchendo o outro vai enchendo o outro, e vai continuando. Quando vemos, estamos manipulados e presos no sistema do mundo. Não importa. A pessoa que vive assim está vivendo uma verdadeira escravidão. Escravo do sistema, escravo da tecnologia, escravo da comida, escravo da bebida, escravo de tantas coisas. Quantos têm vivido como nos dias de Noé? Vivendo somente para a comida, comendo, bebendo e sonhando de comprar mais bebida, feito eu tenho parentes, eu tenho amigos, que se você pegar a postagem no dia no grupo da minha família, quando você chega na sexta-feira, até que enfim chegou, sextou. É o dia de irmos para o boteco. Trabalha de segunda a sexta para comprar cerveja, comprar carne, comer, beber, vivendo literalmente os dias de Noé. Comendo, bebendo, farriando e não prestando atenção que a porta pode ser fechada a qualquer instante. Não importa o quanto você se esforce, não conseguirá guardar a lei de forma perfeita. Aqueles que tentam, mas eu sou obediente, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, você não vai conseguir. Se você não buscar dia após dia ajuda naquele que pode te ajudar, naquele que pode te tirar desse caminho que você está traçando, a condenação é certa. Por fim, o legalismo te levará ao orgulho e ao desespero. Se acharmos que estamos vivendo uma vida relativamente boa, em relação não como as pessoas as quais convivemos, nós nos tornamos orgulhosos e arrogantes. É aquilo que eu falei no início. Se nós começarmos a olhar a vida das pessoas e nos acharmos que somos mais santos e mais perfeitos do que o outro, estamos nos tornando mais legalistas do que todos os outros. Lembrarmos das atitudes dos fariseus. Aquele que em pé lá batia nos peitos e chega perto do Senhor Jesus e aponta o dedo para um outro que estava no canto e fala assim, eu não sou como aquele, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, todo arrogante, todo prepotente, olhando para cima, e o outro lá, de cabeça baixa, não conseguia nem levantar a cabeça e falar, Senhor, perdoa, eu sou um fariseu, eu sou errado, eu sou falho. E o Senhor pergunta, qual que saiu daqui justificado? É aquele que se humilhou, aquele que entendeu as suas condições,
aquele que viu quem verdadeiramente é o homem, quem verdadeiramente é o homem, esse é o que sai justificado. Mas, por outro lado, a primeira coisa que nós temos que fazer é perceber o tamanho do nosso pecado. E quanto esses pecados estão impregnados na nossa mente, no nosso coração, na nossa maneira de falar, de pensar, de agir, nas nossas ações. Se nós olharmos tudo isso e prestarmos atenção, nós vamos ver que quão fácil é cairmos no desespero quando vemos o quanto nós somos corruptos e corruptores. Tanto nós somos corruptos que nós enganamos, como gostamos de corromper outros para que sejam igual a nós. Corruptos como nós, em ambos os casos, é separação total de Deus e perda da salvação. Se não nos humilharmos, a perda da salvação é certa. Se não compreendermos quem somos, nós perdemos a nossa salvação. Agora também tem uma coisa importante para cada um de nós. Em vez de cairmos no legalismo, Deus quer que nós fiquemos na liberdade que Ele nos dá. O Senhor nos deu a liberdade que Cristo nos deu é muito grande. É você entender que é só nele, que a salvação é só através dele, e que uma vez que você se tornou filho, você é herdeiro, você faz parte de tudo aquilo que ele conquistou para cada um de nós. Não olhe a vida do outro, não observe a vida do outro. Há um tempo atrás conhecemos uma dona, aqui dentro de casa mesmo, que nos dias que ela esteve aqui em casa, ela falou com a gente que não comia carne de porco. Eu parei um pouquinho, pensei no dia, comecei a julgar, comecei a pensar, falei, ela não entendeu nada da palavra, ela não entendeu nada daquilo o que foi o sacrifício do Senhor, que isso foi tudo abolido na lei, o comer carne de porco foi abolido na lei. Não, mas quem sou eu para ter direito de pensar da dona? Se ela não come, o problema é dela. Há pecado dela não comer? Não. Há pecado de eu comer? Não. Cada um é chamado de um jeito. Tem coisas que para um é pecado, para uns é horrível, para o outro não é. Só que tem coisas que nós não podemos fazer para escandalizar o nosso irmão. Se eu comer ou não comer alguma coisa, eu vou fazer um irmão pecar, então eu não vou comer, não vou beber, para não fazer com que outro venha a pecar. Mas quando nós olhamos isso, viva a liberdade que o Senhor te deu. Coloque os pingos no i. Leia a palavra do Senhor. Permanecei firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Não volte de novo para o jugo da escravidão, de viver por regras de homem, por princípios ditados por homem. Viva pela palavra de Deus. Gálatas 5:1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto permaneceis firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós somos livres. Não é intenção de Deus que vivamos uma vida de escravos e presos em conjunto de regras como robôs. O Senhor te fez livre. Você tem livre acesso ao Senhor. Você tem livre acesso para perguntar para Ele, Senhor, isso que eu estou para fazer ou isso que eu estou fazendo é certo ou é errado? E abra a palavra de Deus, que através da palavra Ele vai falar com você.
a atitude que você deve tomar. Não precisa você ir atrás de uma outra pessoa e perguntar, opa, eu estou fazendo isso é pecado, isso é errado. Não. Busque na palavra do Senhor, que Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Assim como Ele falou com os nossos pais, Ele falou através dos profetas, dos servos, hoje Ele fala através do Filho, Ele fala através da palavra, com cada um de nós. Nossas boas obras, para encerrar, nossas boas obras fluem do amor de Deus e não de um sentimento de escravidão. Você faz a obra não por um sentimento de que você é escravo, que você tem que fazer alguma coisa para ser livre. Não. Você faz porque você é livre. Você faz por amor, por carinho, por dedicação. É por você ver uma outra pessoa passando necessidade, sofrendo. Você se condói. Mas não para você ser livre, porque você já é livre. Aquela outra que está carregando um jugo, um peso, que é preciso você ir lá. Mas não somente dar o pão, não somente dar a roupa, não somente dar isso, levar uma palavra que pode mudar, que pode transformar a vida dela, dizendo, olha, você está vivendo um jugo desigual, e o Senhor levou sobre si, Ele levou sobre Ele as suas dores, as suas enfermidades, o problema que você está passando, dessa opressão, dessa depressão, desse sentimento de culpa, o Senhor levou tudo. Ele pagou um preço para que o inimigo não possa te acusar. Jesus é o único antídoto contra o legalismo. Só Jesus, feita a nossa irmã Marisa gosta de falar, só Jesus na causa. Só Jesus. Somente Ele oferece gratuitamente a plena, redentora graça de Deus. Que possamos viver pela graça, mediante a fé, naquele que nos libertou do mundo de escravidão, no nome do Senhor Jesus. Amém? E que o Senhor abençoe e que essa palavra possa ter ficado no seu coração e possamos vigiar para não sermos legalistas, não darmos legalidade ao inimigo para entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso emprego, no nosso dia a dia, em tudo o que fazemos. Vigiar. Vigiar e não nos tornarmos legalistas e acharmos que muitas das vezes achamos que somos fortes demais, que conseguimos vencer o mal. Não conseguimos. O mal, ele é o mal. E se nós não colocarmos o Senhor Jesus na frente, nós vamos cair. O Senhor Jesus é que venceu por nós e essa batalha já foi ganha para nós. Amém?